pessoal, mais uma vez aqui com vocês, fala Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Você que quiser ouvir a rede União, é só acessar por Valdir Carvalho / Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 / Valdir Carvalho. Lá você vai ter muita música e informação na medida certa. Vamos falar de política porque a gente precisa saber fazer a leitura de tudo quanto está acontecendo, né, aí no campo político. Lógico que a gente entende que tudo é uma briga, é um jogo político. Então, é o que a gente fala, a população ela não pode chegar e se basear em questões, em feitos politiqueiros. Ela precisa pegar todo o conjunto, analisar, ver, para fazer ali o seu discernimento, ter a sua opinião. Ela não pode ir pelo calor do momento. Então, eu estou estranhando e muito essas pesquisas que estão aí dando ao Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, uma popularidade, tá bom, isso a gente até poderia imaginar que diante do que aconteceu na terça-feira, é logicamente que a popularidade dele iria aumentar, tudo bem. Mas, se a gente for pegar como está o estado do Rio de Janeiro em si, com relação ao transporte, com relação ao emprego, com relação a outras coisas mais, ainda nós estamos em uma situação precária, principalmente no transporte, porque é o que nós temos mais com relação ao transporte, principalmente nas passagens, os ônibus intermunicipais, são passagens muito caras, né? Você não tem uma boa integração envolvendo os ônibus intermunicipais. Tivemos problemas seríssimos ainda com os trens. O metrô está numa briga muito grande. O deputado estadual, professor Josemar, tem lutado muito para poder baixar o preço do metrô. Não está conseguindo, né? Porque a passagem está ali na casa dos R$ 7,50, R$ 7,00. E segundo estudos feitos até pelo próprio professor Josemar, a passagem do metrô era para estar ali na casa dos R$ 5,00. Então, nós não temos um transporte decente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, até pelo contrário, são passagens muito caras e ônibus sucatos, problemáticos. Então, quer dizer, você não tem o que se poderia ter com relação a uns benefícios maiores para deslocamento das cidades que compõem o Grande Rio. O seu Cláudio Castro tinha prometido que o metrô iria chegar até Nova Iguaçu. Isso foi uma promessa de campanha agora, nessa última eleição, e até agora, nada, nada, nada. As obras que estão sendo feitas ali no início da Dutra, essas obras elas estão sendo feitas por parte do governo federal e também com o governo municipal, que serão inauguradas as estações do BRT, ali no Trevo das Margaridas e também na Washington Luiz. Então, o Estado não tem nada a ver com aquelas obras. Então, essas melhorias que nós vamos ter com relação aos corredores do BRT, isso está vindo por parte do governo federal e também da prefeitura. Então, o que acontece? O governo Cláudio Castro, nessas áreas também, nós não temos uma indústria, não tem a recuperação do setor naval, nós não tivemos a recuperação do setor naval. A construção civil ela está um pouco devagar. Então, e também não avançou com relação a saneamento básico. O Rio de Janeiro não avançou. Nós temos locais, municípios da própria Baixada Fluminense que ainda estão em situações precárias. Então, como que o governo do Cláudio Castro ele pode ser considerado agora, ter aí um índice considerável de aprovação por causa de uma ação? Então, se for querer aprovar o governo Cláudio Castro, pelo que ele fez, o que aconteceu essa semana, então a população ela está realmente precisando de ser estudada, porque nós temos que olhar sim, a segurança ela é importante, sim, mas a gente sabe que a segurança
no Rio de Janeiro ainda é muito precária, né? Então, o que acontece? Não pode, só por causa de uma ação, falar, agora já está uma maravilha, ele agora vai ser senador, até porque ele não conseguiu e ainda não demonstrou o seu candidato à reeleição, teve uma crise com o Rodrigo Bacelar, que hoje é o presidente da Alerj, e nem pode pensar, esse daí não pode nem, o Cláudio Castro não pode nem pensar em apoiar esse para governador. E esse Rodrigo Bacelar não tem condições nenhuma de ser governador do estado do Rio de Janeiro, até porque o estado do Rio de Janeiro precisa avançar e muito, né? Ainda mais com relação a emprego. Nós estamos precisando muito, o Rio precisa de emprego e fazer com que a indústria volte para o Rio de Janeiro. A economia do Rio de Janeiro precisa crescer, que ainda é um dos PIBs mais fracos dentro do Brasil, né? O Rio de Janeiro está fora totalmente ali do que se refere, né, a essa questão dos estados que são assim bem arrecadadores. O Rio de Janeiro ainda está na baixa. Então, também temos problemas com a SEDAI, com o que foi feito com a privatização. Hoje a gente já tá observando, né, que houve um prejuízo, o Estado está tendo que custear esse prejuízo que foi feito com as águas do Rio. Então, quer dizer, tudo isso vai pesar no bolso do próprio consumidor, porque esse erro foi cometido pelo governo do Estado e agora que está sendo requerido pela Águas do Rio, e o governo reconheceu de fato o erro na questão de verbas, do valor, isso aí vai ser retirado da população, que ele vai pagar a Águas do Rio, e de onde vai tirar esse dinheiro? Então, era um erro que não era para ter cometido. Se você tem uma boa gestão, você tem que saber o que você está fazendo. Então, quer dizer, a população do Rio de Janeiro, ela precisa pensar grande, ela não pode pensar só nessa coisa que aconteceu. Precisamos avançar muito mais na educação, o Rio precisa avançar no transporte, ele precisa avançar na segurança, ele precisa avançar em moradia, ele precisa avançar, o Estado, ele tem que entrar nos municípios, no interior do Estado, para que o Estado do Rio seja forte. É necessário que também haja investimento no interior do Estado. Tudo isso tem que ser observado. Nós temos municípios na Baixada Fluminense em estado de calamidade, né? Situação pavorosa, horrorosa. Então, esse cenário precisa mudar. Então, é importante que até o ano que vem, em outubro do ano que vem, nós tenhamos condições de analisar, ver, né, o candidato realmente que será o governador, mas que esse candidato traga para o estado do Rio de Janeiro, ele já tem que vir com a expectativa, né, de que a situação ela vai de fato melhorar, né? E a gente fala assim, opa, agora a gente começa a ver um finalzinho de luz no final do túnel, a gente começa a ver a luz no final do túnel. Não pode a gente deixar se levar por uma ação e depois continuar mais 4 anos estagnado, como o Rio de Janeiro está estagnado. O Rio de Janeiro está estagnado. A gente anda no Rio de Janeiro, a gente fala assim, meu Deus do céu, como que pode? O segundo maior estado, né, e o principal, é um dos principais, o Rio de Janeiro, né, o São Paulo, em termos econômicos, sim, mas em questão de visibilidade é o Rio de Janeiro. E como é que o Rio de Janeiro pode estar ainda nessa situação? Não pode estar nessa situação. Então, para isso, é necessário que a população acorde, analise, veja, e não avalie por uma situação que aconteceu e que não vai mudar. Se não tiver, né, realmente ali algo positivo, não vai mudar em nada, entendeu? Então a gente não pode deixar se levar, se enganar. Ele vai vir, né, ele quer ir ao Senado no ano que vem, mas o que nós precisamos é de um próximo governador que tenha uma visão total e seja um gestor para as soluções, para dar aí resposta aos problemas que o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando. Eu sou o Rodrigo Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.